Oi, esse aqui é o 27º vídeo do Vedexmas, o Veda Fora de Hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje são os piores contos que eu li aqui neste ano. Bom, aqui em 2019 eu li muitas histórias curtas. E para quem acompanha o canal sabe muito bem, né, que eu adoro fazer isso. Enfim, foram 14 livros lidos de coletânea de contos. Claro que algum outro só tinha um conto presente, mas isso não chega a atrapalhar em nada. O que vale é que foram 37 escritores diferentes e um montante de 160 contos lidos e, claro, também resenhados individualmente. Porque tudo isso aqui faz parte do grande projeto aqui do canal, Contos do Meio-Dia, onde a proposta é exatamente essa, fazer resenhas individuais das pequenas histórias presentes nas coletâneas, e não o que faz tradicionalmente a maioria dos booktubers, né? Uma resenha geralzona da coletânea, comentando um ou outro conto presente por lá. Não, aqui a gente valoriza todas as histórias curtas, um grande incentivo à literatura, incentivo à leitura de fato. Enfim, a proposta aqui desse vídeo é apontar os piores contos lidos aqui nesse ano. Desses 160 lidos, eu acabei atribuindo notas baixas para 16 deles, ou seja, 10% do total. E foram notas de 2,5, 2, 1,5 ou 1 asterisco. Por um motivo ou outro, eu acabei não gostando ao final da leitura do que eu li. Realmente não tinha como não dar essas notas baixas. Vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu em cada um deles, mas de fato eu vou deixar o link das resenhas que eu gerei lá na época da leitura. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também em alguns cards que vão aparecer aqui em cima. Talvez não caibam todos, então vocês dão uma olhada aqui na descrição do vídeo para realmente ir atrás da resenha respectiva. Enfim, dentro desses 16 que eu realmente não curti, atribuir nota baixa, vou apontar os 5 piores aqui desse ano. Realmente, esses eu não gostei. Bom, com certeza a quinta pior história aqui desse ano foi um texto de Ray Bradbury, intitulado Autêntica Múmia Egípcia Feita em Casa, aqui da coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. Um dos grandes problemas que eu encontrei aqui nesse texto foi que ele veio depois de uma série de contos muito bons, aliás, sempre crescentes em qualidade. De repente topei com essa história aqui no começo do livro e falei, puxa, começou uma ladeira abaixo por aqui. E também por causa de um certo tom que fica muito evidente. O texto se assemelha como se fosse uma história infantil e, contrariamente, né, todo o livro ele está mais com uma cara de literatura adulta, ou seja, essa coisinha aqui fica meio destoada. Mas claro, não é exatamente por ser uma história que parece um conto infantil, e mesmo não sendo porque é um protagonista, é uma criança, e também tem um adulto idoso, que meio que se assemelha também ao que a gente encontra em histórias para crianças, ou seja, não é exatamente isso o problema. A grande questão, na verdade, é que temos uma proposta de engodo, é uma história sobre alguém que engana muitos. E na verdade, pelo título da história, você já entendeu exatamente o que vai acontecer. A autêntica múmia egípcia feita em casa, ou seja, a múmia não existe, é falsa. Ok, quando isso acontece, aliás demora um pouquinho para acontecer, a gente acaba descobrindo que depois disso não tem nada demais. Não tem grandes novidades, uma grande reviravolta. Talvez as pessoas descobrirem o engodo. Não, tudo fica na mesma. Uma coisa muito fria, sem muita dinâmica. O que me fez realmente não curtir muito esta história. Para mais detalhes, obviamente eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ver a resenha que eu fiz lá quando fiz a leitura. Ou então está aqui em cima do card, depende, se não tiver espaço, você encontra lá na descrição do vídeo. No geral, eu achei a história muito fraca, principalmente porque eu já estava comparando com as outras. Como eu disse, eu estava gostando bastante. A temática, mais ou menos, em desenvolvimento foi meio irregular, e no fim, realmente, eu achei que foi muito fraco. Tanto que ao final acabei atribuindo apenas 2,5 asterisco. Na verdade ficou lá na média, né? Entre 1 e 5, 2,5 não é nem bom nem ruim. É médio. É. Esta quarta pior história aqui desse ano com certeza é uma quebra de expectativa. Algo que resultou fraco ao final. Me refiro a esse texto aqui da Ruth Rendell, intitulada Vila Brinquedo, extraída aqui da coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias. A questão é a seguinte, no começo aqui da coletânea, a escritora apresentava uma certa
padronização de suas histórias. Aquele esquema de duas pessoas, sejam casais, amigos ou desconhecidos, que se enroscavam de alguma maneira que fatalmente alguém ao final acabava morrendo. Uma coisa que se repetiu por muitas histórias. Não tornava tudo maçante, não. Era a estrutura básica, mas não gerava coisas muito iguais. Depois ela apresentou um segundo motivo diferente de construir suas narrativas e ao final do livro uma terceira. Essa terceira que realmente que proporcionava a quebra de expectativa. No caso aqui dessa história, Vila Brinquedo, temos uma senhora que se mete a fazer uma certa investigação de um crime que acontece praticamente na frente da casa dela. Pois do outro lado da rua tem exatamente essa tal Vila Brinquedo, uma sucessão de casas germinadas. Ela tem uma certa teoria de um assassinato e fica lá elucubrando, elucubrando, e no fim o problema do texto é exatamente esse. A gente pensa que vai acontecer uma coisa e na verdade não acontece. O fato é que antes, no conto anterior, a escritora já havia proposto para a gente essa nova maneira de narrar uma história, a falsa expectativa. Só que no conto anterior funcionou, de uma maneira ou outra ficou bem azeitada a história. Só que esse aqui realmente ficou a dever e muito, justamente porque num certo ponto da história a gente até já sabe, já virou um padrão, que a gente viu no conto anterior vai se repetir aqui. Então a gente já sabe o que vai acontecer mais ou menos no final. Mas enfim, quando acontece o desfecho, a gente fica sabendo que além da quebra da expectativa, o final verdadeiro da história, ou seja, a solução do mistério do assassinato, é uma bela de uma coisa muito da fraca. Sim, algo bem frustrante para falar a verdade. É só isso? Ela estava tão errada assim? Pois é, eu quando vi aquilo eu falei, não é possível. É uma forma muito fraca de terminar esse conto aqui. Eu fiquei realmente muito desapontado com a Proof Randall. Ela tinha escrito coisas melhores aqui dentro dessa coletânea. Eu falei, poxa, aí eu fiquei decepcionado. Tanto que acabei atribuindo também 2,5 asteriscos. Ficou na média da mesma maneira que o conto anterior. Mas, aliás, para você saber mais o que eu curti ou não curti dessa história, também deixo o link aqui na descrição do vídeo ou então tá aparecendo no card acima. Realmente ficou devendo essa história de detetivesca, né, que aliás é uma certa homenagem às grandes senhoras que fazem investigação policial, como a famosa Miss Marple da Agatha Christie. Aliás, nem como uma caçoada dessas grandes personagens também não funciona esse texto, viu? Antes de mostrar a terceira pior história aqui desse ano, deixa eu fazer uma consideração. Não é porque essas 5 histórias que eu estou mostrando aqui eu considerei as mais fracas, que vocês, quando fizerem a leitura delas, não vão considerar exatamente o contrário. Considerar que são histórias boas ou então excelentes. Isso realmente é questão de gosto e bem pessoal. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os links de cada uma dessas coletâneas. Afinal de contas, também pode acontecer de existir uma história fraca, mas também existir boas histórias dentro desses livros. Então, eles são sim boas dicas de leitura também. Depois eu volto a comentar mais um pouquinho mais pra frente a respeito desses vídeos, desses livros. Mas sim, o que importa também é que se você faz a compra através desse link que eu deixo aqui, que são todos da Amazon, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, feito esse jabazinho aqui meio forçado, vamos ao terceiro título que eu considerei um dos mais fracos aqui desse ano. E com certeza é uma questão de comparação que realmente aí saiu muito perdendo o conto aqui dessa vez, que é da autoria de Adriana Falcão, titulado Não Pode Dar Certo. Presente aqui nessa coletânea chamada Elas por Elas. Na verdade, uma reunião de várias escritoras brasileiras organizada pela Rosa Amanda Strauss. Aqui nesse livro você acompanha histórias de Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Dalita Pion, Adriana Falcão, Lígia Fagundes Telles, Ana Cristina César, Maria Valéria Rezende, Adélia Prado, Cíntia Moscovici e Pagu. Com certeza. Também tem a Lívia Garcia Rosa. Com certeza uma boa variedade de temas aqui presentes. Aliás, deixa eu comentar também, nem todos os contos aqui desta coletânea eu fiz resenha, porque alguns eu já havia feito em anos anteriores, ou seja, eu não quis me repetir. Isso tem muito a ver com essa história aqui que eu digo que é fraca, a da Adriana Falcão, intitulada Não Pode Dar Certo. Bom, é uma história que se trata de uma mulher que está casada com um homem e ela diz:
ao mesmo tempo que não gosta do marido, também diz o contrário. Ela gosta de alguma forma. Ou seja, um tema bastante interessante, mas que, infelizmente, eu achei que a Adriana Falcão não conseguiu desenvolver. Por causa muito do seu estilo narrativo, ela sempre faz um texto um pouco leve, tendendo ao cômico, não exatamente engraçado, mas sempre coloca uma certa leveza no texto. O grande problema aqui é que o texto a seguir é exatamente da Nélida Pion, intitulado I Love My Husband, que é exatamente o mesmo mote aqui da história que era da Adriana Falcão. Ou seja, também uma mulher que diz não gostar do marido, mas ao mesmo tempo diz que ama ele. Ou seja, aquele belo contraste. Só que aí, na comparação a gente percebe fácil que o texto da Nélida Pion é excelente. Sim, é muito mais desenvolvido. E o texto da Adriana Falcão fica na tentativa e nunca chega lá. Na comparação, realmente, a Adriana Falcão perde feio para o que a Nélida Pion proporcionou pra gente no texto a seguir. Aliás, foi bem curioso. Como eu disse, alguns textos eu pulei. Não fiz porque já havia feito resenha anteriormente. E quando eu estava lendo o texto aqui da Adriana Falcão, já percebendo que ele não ia chegar a lugar nenhum, às vezes a gente percebe antes de terminar a leitura que alguma coisa não vai dar certo. E justamente no decorrer ali da leitura, eu comecei a me lembrar de um outro texto antigo. Eu falei, poxa, eu já vi algo parecido. E até o final da leitura eu acabei lembrando, sim, é aquele lá, I Love My Husband. Tinha um título em inglês, depois lembrei que era da Nélida. E por fim, quando eu terminei a leitura, aí que eu percebi que, poxa, justamente o texto seguinte é o dela. Ou seja, eu já estava fazendo a comparação muito antes de perceber que o texto a seguir era o da Nélida Pion. Ou seja, a comparação já estava na lembrança o tempo todo. E é preciso dizer uma coisa também, né? Pode ser que a organizadora aqui, a Rosa Maria Strauss, tenha percebido que as duas escritoras fizeram algo bem semelhante e ela colocou um atrás do outro completamente de propósito. Bom, sem querer a gente não pode afirmar realmente o que aconteceu, né? Acho que eu vi assim uma grande intenção dela ao colocar os dois textos muito próximos. Aliás, eu até comento isso lá na resenha que eu fiz. Deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida que eu pensei a respeito desse conto assim que eu terminei de ler. Se não tiver aqui no card, está lá na descrição do vídeo. Enfim, é um texto que sofre muito por causa de comparação com um texto muito melhor, porque ambos são praticamente iguais em sua temática. Claro, o desenvolvimento é completamente diferente, uma vai para um lado, outra vai para o outro. A Nélida faz um texto um pouco mais sério e, é claro, a Adriana Falcão faz um texto muito mais leve. Embora de maneiras diferentes que foram desenvolvidas, com certeza a Adriana Falcão perde bastante na comparação. Por isso que eu acabei atribuindo uma nota mais baixa do que os outros anteriores, porque realmente eu não considerei que ele estava um texto mediano, nem ruim, nem fraco, nem bom, nem fraco. Na verdade, eu considerei como fraco mesmo. E, portanto, para Não Pode Dar Certo de Adriana Falcão, eu acabei atribuindo 2 asteriscos. Realmente, eu achei que ela ficou devendo. Bom, e agora na segunda pior história aqui desse ano, com certeza temos de novo a questão da comparação. Só que dessa vez não é um autor sendo comparado com outro que faz um texto muito mais eficiente. Agora é o mesmo autor que, digamos, passa a rasteira em si mesmo. No caso é João Anzanello Carrascosa, com o conto Outras Lições, aqui da coletânea O Volume do Silêncio. E no caso aqui ele tem que ser comparado com outra história que ele apresentou no comecinho do livro, chamada Caçador de Vidro. O mote inicial das duas histórias é praticamente a mesma coisa. Um pai sai numa viagem de carro com um filho, de uma cidade para outra. E a questão, claro, que permeia as duas histórias é o amadurecimento desta criança. Sim, as duas histórias começam da mesma maneira. E uma pequena diferença é que na segunda história, a que eu considerei fraca, são duas crianças em vez de uma. Basicamente isso. As grandes diferenças. O primeiro texto é super curtinho, compacto, enxuto, bem eficiente. Mostra realmente o amadurecimento da criança. Já a segunda história é um texto mais longo, fica enrolando bastante. O amadurecimento das duas crianças não é muito bem exemplificado. Há uma tentativa, mas acho que realmente não mostra nada, uma certa mudança para com elas. E claro, também na resenha que eu fiz a respeito de outras lições,
eu também comentei outras coisitas mais a respeito dessas duas histórias também. Se não está no card aqui em cima, está na descrição do vídeo a vídeo resenha. Mas enfim, o grande problema realmente é que a gente tem que comparar com outro texto do próprio autor. Agora você também pode pensar, será que foi de propósito? Será que esse segundo texto é uma espécie de continuação? Porque a gente pode até pensar, poxa, na primeira história o pai só tinha um filho, agora na segunda história passaram-se anos, ele já tem outros filhos. Será que é isso? Talvez sim, talvez não, isso não é explícito, mas digamos que talvez, ou talvez não, né? Com certeza o autor sabia que ele estava colocando duas histórias muito parecidas dentro da mesma coletânea. Óbvio que foi de propósito, óbvio que não foi sem querer. Não dá pra gente imaginar uma coisa dessa, mas com certeza, se ele fez de propósito, ele errou um pouquinho, pelo menos na minha opinião. Eu considerei o segundo texto muito mais fraco, que não chega aos mesmos objetivos que o primeiro. Na comparação, perde-se muito. Por isso que também para ele, eu considerei que ele não estava num texto mediano, nem bom, nem ruim. Muito pelo contrário, ele estava abaixo da média. Por isso que eu acabei atribuindo para ele outras lições de João Azzanello Carrascosa 2 asterisco. Realmente eu fiquei um pouco decepcionado, ou um pouco entediado, para falar a verdade, porque eu estava lendo a mesma coisa que eu tinha lido antes. Claro, com umas variações, mas no fundo, era a mesmíssima coisa. E finalmente chegamos ao pior texto do ano. Com certeza o problema aqui foi que o texto começou fraco e foi piorando cada vez mais. Me refiro ao conto da Cassandra Clare, Outra Atração. Dentro da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, organizado pela Stephanie Perkins. Aliás, eu já havia visto um outro livro de coletânea também organizado pela Stephanie Perkins, só que voltada para as histórias natalinas. Aqui tudo focado em histórias que acontecem no verão. Aliás, isso é um certo problema também que a história tem, mas isso é comum até em várias histórias aqui desse livro. Precisa ou precisava se ter uma referência ao verão e no fundo, aqui em Nova Atração só tem duas referências e muito sutis. Podia acontecer qualquer época do ano que daria na mesma. Enfim, começou mal também por aí também. A história do livro é basicamente tudo acontece num parque de diversão que tem uma temática muito forte, que é o terror. E exatamente o dono do parque, que é pai da protagonista aqui da história, digamos que ele sai fora por N motivos, deixa o abacaxi com a filha ali da administração do parque, enfim, uma história que começa até com um tonzinho de mistério, né? Mas aos poucos vai se transformando em outras coisas. Aliás, como eu disse, é um problema do texto. Ele começa de um jeito e ele vai mudando aos poucos e se transmutando em coisas cada vez piores, na minha percepção, pelo menos. Uma coisa que também deve ser dita aqui é que essa história aqui, o livro inteiro, assim como o outro também que eu comentei, da mesma organizadora, trata-se do gênero jovens adultos, para jovens adultos, né? Young Adults. Histórias de pessoas que estão naquela transição entre a adolescência e a vida adulta. Ou seja, na verdade, todas essas histórias aqui, as 12 presentes nesse livro, têm o mesmo mote inicial, que é isso. A preparação ou a tentativa desses jovens se prepararem para a vida adulta, geralmente não conseguindo muito, né? Sofrendo bastante, coraçãozinho apertado, enfim, um esquema bem padrãozão. Mas no caso aqui o problema dessa história realmente ela vai descambando aos poucos e principalmente ela vai ficando boboca, completamente infantilizada. Lembram que a quinta pior história que eu comentei aqui também tinha esse problema de ser uma coisa que parecia, tendia a um conto infantil. Não era exatamente o problema daquele texto, mas era uma das causas. Aqui não, é exatamente isso. Uma história que deveria ser para uma pessoa que está quase se transformando no adulto, mas tende cada vez mais a uma coisa totalmente idiotizada da infância. Aliás, é pior do que um texto para crianças. Eu sempre digo, né? Textos para adolescentes são muito piores em termos de qualidade do que feito para criança. Textos infantis, feitos para crianças mesmo, às vezes tem uma boa sacada, toques bem bacanas, mas para adolescentes realmente é um nível muito mais baixo. E realmente o que acontece aqui? Cada vez mais a história vai se afundando e ficando mais boboca. Os diálogos então são terríveis. Coisas que eu apontei bastante também lá na resenha que eu deixo ou aqui no card ou então na descrição do vídeo. Eu malhei bastante na verdade esse conto lá, viu? Não é por acaso que eu considero o pior de todos aqui desse ano de 2019. Eu realmente fiquei completamente
fastiado de ficar lendo essa história, que é longa, para lá de 30 páginas, assim como todos os contos aqui dessa coletânea. Realmente é uma coisa intragável no meu gosto, tanto que eu li aquele outro livro com a temática de Natal, depois continuei com esse aqui da temática de verão e meio que prometi para mim mesmo, nunca mais vou ler esse tipo de publicação voltadas para jovens adultos, porque é sempre uma mesmice insuportável, sempre também com aquele contexto de ser uma historinha romântica, boboca. Aliás, a parte romântica aqui dessa história também, nova atração, é bem sofrível. Ou seja, a Cassandra Clare não acertou de maneira alguma. Ou ela está realmente tentando acertar com seu público-alvo. Na verdade, quem sabe, ela mais acerte do que os outros autores, que no fundo, esses tais jovens adultos, na verdade, não passam de mais adolescentes ainda. E, na verdade, nem precisa ficar elucubrando muito eles quererem virar adulto, não. Esse sofrimento aí, na verdade, é apenas um fingimento. Todo mundo ainda é bem infantilizado mesmo. Acho que talvez no fundo o texto até tenha mais acertos do que erros, mas de qualquer forma, para o meu gosto, foi terrível essa leitura. Eu me cansei bastante, não vi a hora de terminar, aquela coisa insuportável que cada vez mais ficava, vamos combinar, meio idiota. Portanto, para nova atração de Cassandra Clare, eu acabei atribuindo apenas um asterisco. Foi muito fraco mesmo, não tem como dizer que eu gostei de alguma coisa nessa história. Nem tinha parte engraçada, nem nada, drama, aquele mistério que eu falei, ixi, também resulta numa coisa maluca. Aliás, a história também tem quesitos de fantasia, uma bagunça total. Então são esses os 5 piores contos que eu li aqui em 2019. E a gente pode voltar um pouco naquela questão que eu comecei a falar agora há pouco no vídeo, a respeito de, mesmo sendo essas histórias fracas, na minha opinião, será que dentro dessas respectivas coletâneas, será que existem histórias boas? O exato contrário, por exemplo? Bom, é possível, porque todos esses livros aqui meio que são temáticos. Por exemplo, temos histórias para jovens adultos, ou então histórias de ficção científica, fantasia, ou então histórias de família, ou então histórias de mistério, investigação policial. Talvez a mais variada seja essa coletânea aqui, Elas por Ela, que temos várias escritoras brasileiras, mas sempre com enfoque em mulheres, literatura com o teor feminino, com certeza. Temos grandes temas aqui, com certeza, dentro desses livros. Há histórias muito boas, sim, eu gostei de várias delas, então sim, vocês podem gostar também. Por isso que eu digo que, mesmo que esses contos eu não tenha gostado, estão dentro de livros também muito interessantes. E vai também a questão, será que, por exemplo, um desses livros vai aparecer no vídeo de amanhã dos melhores contos que eu li aqui em 2019? Sim, talvez. Ou então, lá nos 2 outros próximos vídeos de melhores livros lidos e piores livros lidos também aqui nesse ano. Bom, tudo é possível, mas só vendo aqueles próximos vídeos para ter certeza. Então, enquanto esses próximos vídeos que completam o Vadexmas desse finalzinho de ano de 2019 não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram aqui dentro desse projeto. E tchau!